A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui, nessa oportunidade para falar um pouquinho dessa revista aqui, né? Hoje nós vamos falar sobre a segunda lição, que fala de uma grandiosa salvação, né? Nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2018, a lição dos adultos. Nós estamos estudando sobre a supremacia de Cristo. Então, todo esse livro de Hebreus, nós vamos estudar sobre isso. Estudamos a primeira lição, que falou da excelência, né? E hoje nós vamos estudar a segunda lição desse primeiro trimestre de 2018. Nós vamos estudar sobre uma tão grande salvação, uma salvação grandiosa. Nós entendemos que o livro de Hebreus, ou Epístola, né? Como você achar melhor, é um livro de contraste, em que o escritor faz comparações da velha aliança com a nova. Ele fala da superioridade de Cristo, fala do sacrifício superior, né? O sangue de Cristo superior ao sangue de animais, Cristo superior a Moisés, como sumo sacerdote, e por aí afora, né? Nós vemos que a nova aliança é perfeita, e a velha aliança deixava a desejar. Mas hoje nós vamos estudar o capítulo 2, de 1 a 18, que fala sobre a superioridade da grande salvação, né? Cristo, ele é o autor da nossa salvação. E a nossa salvação é grandiosa porque ela vem de Deus, né? Salvação não é uma coisa humana, ela vem de Deus. Foi Deus que preparou a salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, hoje nós vamos estudar sobre uma coisa interessante, é um apelo veemente, né, que o escritor aos Hebreus faz, né, quando ele diz aqui, portanto, convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram? Então, os judeus, né, que aceitavam a Jesus, os judeus cristãos, eles começaram a passar uma perseguição muito grande, né? E nessa perseguição eles sentiram o desejo de se apostatar da fé, voltar de novo para o judaísmo, porque eles perceberam que os judeus, embora fossem discriminados, mas não eram perseguidos como a igreja. Então isso aí, eles foram tentados a voltar para o judaísmo. Então aqui o autor, né, o escritor, ele começa a fazer um apelo veemente, né, para que os judeus crentes permanecessem firmes e fiéis e não se desviassem daquilo que eles tinham aprendido, né, porque eles foram ensinados na palavra, aprenderam a palavra, mas estavam voltando para o judaísmo por causa da perseguição que era severa. Vocês lembram como o apóstolo Paulo era perseguido, como Pedro era perseguido, como Estevão foi perseguido, como todos aqueles apóstolos, aqueles homens de Deus, aquela igreja primitiva, os diáconos, todo mundo era perseguido, né? Eram mortos. Então muitos, por causa disso, estavam querendo voltar para o judaísmo. E voltar para o judaísmo seria o quê? Voltar para a velha religião seria o quê? Apostasia. Todo aquele que aceita Jesus, caminha na fé e depois volta para a sua antiga religião, ele está se apostatando da fé e perderiam a salvação. Então, ele está mostrando aqui a grande salvação. E ele começa a dar, como os judeus conheciam bem o Velho Testamento, embora aceitassem Jesus, mas eles conheciam o Velho Testamento, eles não eram gentios. Ele começa a mostrar exemplos, né, no Velho Testamento, interessante para animar eles a não sair do Evangelho, a ficar firme, porque a salvação vem de Deus, mas a responsabilidade de permanecer no Evangelho é nossa, né? Não é de Deus.
né? Então ele começa a mostrar aqui, dentro do Velho Testamento, que a velha aliança ela foi mediada por anjo. Lá no Monte Sinai, Deus deu aos anjos, os anjos a Moisés a lei, né? A lei foi mediada através de anjos para Moisés. E ele começa a mostrar que Jesus é superior aos anjos, entendeu? Sendo a velha aliança mediada por anjo, ela era imperfeita, temporária, mas exigia obediência. Está entendendo? Se a velha aliança ela exigia obediência, quanto mais a nova, certo? Então, ele começa a mostrar dentro do Velho Testamento como os apóstatas, os judeus que não levaram a sério, os israelitas que brincaram com Deus, como eles padeceram, né? Então ele está mostrando, assim como na velha aliança, eles foram disciplinados, vocês também vão ser. E pior ainda, porque vocês estão na nova aliança superior à velha. Se a temporária não levou o povo ao castigo, quanto mais a nova, né? Você lembra que como Moisés sofreu com os rebeldes, com os homens de coração duro, de dura servil, né? Você lembra, Moisés padeceu no deserto com aquele povo pecador que rejeitava a Deus, povo mau, ingrato, os milagres acontecendo na cara deles e eles se rebelando contra Deus, né? Então o castigo aqui era inevitável. Então vocês vejam que aquela viagem do Egito até Canaã era de algumas semanas. Quanto tempo durou? 40 anos, certo? E eles caíram prostrados no deserto, não entraram em Canaã por causa da sua desobediência. A terra se abriu, 250 pessoas sumiu, as pragas, né, de serpente, enfermidade, tudo que você possa imaginar acontecia com aquele povo por causa de quê? Por causa da desobediência. E por que o escritor aos Hebreus fica mostrando isso? Para mostrar como exemplo, se a velha aliança, que era passageira, transitória, né, inferior, mas os desobedientes não foram poupados, quanto mais a nova aliança. Então é isso que o autor está mostrando. Olha, não se apostata da fé, porque vocês vão ser punidos. Porque Deus quer castigar? Não. É porque o homem colhe o que ele planta. Já que ele não quer Deus, ele quer o diabo, vai pagar o preço. Já que ele não quer Deus, quer religião, problema dele. Religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Largou Jesus, meu querido, o preço é alto. E se morrer sem salvação, vai para o inferno, né? Então o autor procura mostrar tudo isso. Olha, no Velho Testamento todos foram punidos, vocês também serão, né? Então, é isso aí. É preciso entender isso. A salvação é grandiosa porque ela foi anunciada primeiramente por Jesus, né? A Bíblia diz claramente, né, que primeiramente ela começando a ser anunciada no versículo 3, pelo Senhor Jesus, depois confirmada pelos que a ouviram. Primeiro começou a ser anunciada por Jesus, depois pelos que a ouviram. Quem que ouviu e confirmou? Os apóstolos. É interessante, né? A salvação começou com Jesus e os apóstolos seguiram à risca. Os apóstolos nunca fizeram concerto com os judeus, eles nunca fizeram concerto com ninguém. Eles foram fiéis àquilo que Jesus ensinou a eles, por isso que eles venceram. Eles pagaram com a vida, né? Mas eles não mudaram uma vírgula da mensagem. Uma vírgula. Tudo que Jesus ensinou, eles pregaram à risca. Eles não mudaram a mensagem, não fizeram concerto com o sinédrio, não aceitaram a corrupção, foram fiéis àquilo que Jesus ensinou. Por isso que eles foram usados por Deus, né? Então, eles operavam grandes milagres. Foi confirmado mesmo o evangelho começado por Jesus. Cego enxergava, mudo falava, surdo ouvia, paraplégico andava, mortos eram ressuscitados, era uma bênção, certo? E tudo isso era confirmado.
certo? Porque o Espírito Santo usava eles de forma sobrenatural. Aleluia. E também, né, outra coisa interessante aqui, a segunda parte da lição, fala sobre a necessidade da salvação, salvação necessária. Jesus, para salvar a gente, ele teve que se identificar com a humanidade, certo? Jesus se tornou também homem. Se ele não se torna homem, como é que ele ia morrer? Ele veio socorrer homem. A Bíblia diz que ele não veio socorrer anjo, porque os anjos não têm mais salvação, gente. Os demônios que seguiram a Satanás, os anjos que seguiram a Satanás, transformaram em demônio. Eles agora não têm mais jeito não tem mais salvação. Nós temos ainda a oportunidade, mas o diabo com seus demônios não tem mais salvação. Jesus não veio socorrer anjos, veio socorrer os homens, a humanidade, mas para isso ele tinha que se tornar homem, ele se tornou homem, né? E como homem, assim como o homem entregou o domínio a Satanás, outro homem veio e tomou o domínio da mão de Satanás. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. A Bíblia diz que o primeiro Adão pecou, é da terra, o segundo Adão é do céu, é o Senhor, né? Então, às vezes as pessoas ficam meio confundidas quando a Bíblia diz que Jesus é superior aos anjos, e ao mesmo tempo diz aqui que Jesus se fez um pouquinho menor do que os anjos. Por que Jesus se fez temporariamente um pouquinho menor do que os anjos? Para ele assumir a forma humana, para ele tirar o domínio da mão de Satanás. Deus, olha a sabedoria de Deus. Assim como pelo homem entrou o pecado no mundo e trouxe o pacote completo, morte, sofrimento e uma série de coisas ruins, tudo que tem hoje aí que não presta, Jesus também usa um homem, olha, ironicamente, né? Jesus usa um homem para tirar o poder da mão de Satanás. Assim como o poder foi para Satanás por um homem, foi tirado por um homem também. Só que um homem chamado Jesus sem pecado, né? Então Jesus se tornou menor do que os homens simplesmente por um tempinho, né? Porque agora ele ressuscitou com toda a sua glória, e a Bíblia diz que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude de Deus, certo? Então ele, se humanizando, ele teve a experiência do sofrimento. Jesus sabe o que é dor, sabe o que é cansaço, sabe o que é sono, sabe o que é fome, sabe o que é sede, sabe o que é ser injuriado, sabe o que é ser perseguido, sabe o que é ser invejado, sabe o que é sofrer ciúme. Tudo quanto é coisa ruim que nós sofremos hoje, ele sofreu. Jesus não é um teórico. É isso que o escritor está querendo passar para os seguidores de Jesus. Não abandone a fé, porque tudo que vocês estão sofrendo isso, hoje Jesus já sofreu. Ele é o príncipe, ele foi consagrado por Deus através do sofrimento, se tornando nosso príncipe. Mas hoje também ele está coroado de honra e de glória no céu, ao lado, sentado à destra da majestade nas alturas, né? Então, Jesus conseguiu isso porque ele se humanizou, ele se identificou com a gente. Agora um detalhe, Jesus nunca se identificou com o pecado, né? Bem, vamos ver agora a última parte, a eficácia dessa salvação. Primeiro, Jesus venceu o diabo, né? Capítulo 2, versículo 14, diz assim: como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isso é o diabo. Jesus, ele aniquilou aquele que tinha o império da morte, o diabo. Aniquilar aqui não significa que destruiu. O diabo não foi destruído não, ele está aí perturbando, né? Um dia ele vai ser julgado no lago de fogo, mas no momento ele está aí. Mas Jesus só tirou, destronou ele. Então quem aceita Jesus, o diabo não tem mais poder sobre a vida dele, entendeu? E é isso que Jesus fez. Se você aceitar Jesus como Salvador, Satanás não tem mais autoridade sobre a tua vida. Quem tem autoridade na tua vida é Jesus, certo? Então ele venceu o diabo. Ele também venceu a morte, certo? Então, a Bíblia diz aqui no versículo
15, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Hoje, nós morremos fisicamente, mas Jesus livrou a gente do medo da morte. Por quê? Porque nós não podemos evitar a morte física, né? Até Jesus voltar, nós vamos morrer fisicamente. Mas Jesus nos libertou do medo da morte eterna. Entendeu? E na eternidade nós não vamos morrer nem fisicamente, nem de forma alguma. Mas por enquanto a gente ainda morre fisicamente. Mas espiritualmente, querido, Jesus, ele nos livrou do medo da morte. Eu não preciso ter mais medo do inferno, porque Jesus me salvou do inferno. Eu não preciso ter medo da morte eterna, porque Jesus me salvou da morte eterna. Ele me livrou desse pavor, desse medo miserável que as pessoas têm da morte. Por quê? Porque ele nos livrou, ele venceu a morte. Agora é interessante que Jesus venceu a morte com a morte. Certo? Veja que interessante, Jesus venceu a morte com a morte. Ele matou a morte com a morte. Certo? Então quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida, né? Então Jesus também, ele venceu a tentação. A Bíblia diz aqui, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, sofreu, pode socorrer os que são tentados. Devido a Jesus ser tentado, ele foi tentado em tudo. O diabo tentou Jesus em tudo. Tudo. A única diferença de Jesus para nós, na tentação, é que nós somos pecadores e a tentação vem de dentro também. Vem de fora do diabo, mas vem de dentro de nós, porque nós somos pecadores. Mas Jesus não tinha pecado, ele não herdou pecado. Então, Jesus, ele não tinha desejo de pecar, as tentações vinham de fora. Não viu? O diabo ofereceu a ele riqueza, quer ficar rico, eu te dou tudo, né? Tentou Jesus a fazer milagre sem autorização do Pai. Transforma em pão aí essas pedras e come e tal. O diabo tentou Jesus de tudo quanto é jeito, né? Mas não conseguiu, porque Jesus nunca cedeu à tentação. Então Jesus teve que se identificar com a gente na questão do sofrimento, na questão também da tentação. Jesus não é teórico, ele sofreu tudo que você sofre e foi tentado em tudo. Qual é a diferença? Jesus não tinha pecado. É por isso que Deus consagrou ele, né, como príncipe das nossas aflições. Ele é o que sofreu. Então é isso que o escritor está querendo dizer para aquele povo. Olha, Jesus sofreu, ele foi exemplo, ele foi tentado, ele foi prejudicado, caluniado, mas ele venceu. Certo? É por isso que ele é o nosso sumo sacerdote. E para encerrar, Jesus sabe o que é ser tentado, né? E se você está passando alguma prova, lembre-se que Jesus é poderoso para te socorrer, certo? Ele te entende. Por que ele te entende? Porque tudo que você passa, ele passou. Você é tentado? Ele foi. Você sofre? Ele sofreu. Então, querido, não pula do barco não, tá? Jesus é o teu porto seguro, ok? Deus te abençoe. Eu estou apresentando aqui essa síntese para você, para te ajudar você na tua aula, tá? É uma aula, é simples. Nas próximas aulas a gente vai melhorar mais o estudo, tá bom? Deus te abençoe. Se você gostou, dá um link aí, tá? Dá um like aí, legal, tá bom? E se você quiser, você se inscreva no meu canal, tá bom? Eu vou ficar muito feliz, tá bom? Eu sou o pastor Adilson da Silva Lobo, da Assembleia de Deus aqui de Vila de Cava, tá? Da Advic. Que Deus te abençoe, conte comigo, tá bom? Deus te abençoe.